Olá, meu nome é Eduardo Rocha. Hoje eu queria voltar um pouquinho ao passado. Um passado um pouquinho distante, 16 anos atrás, para contar o que me levou a pensar sobre exercício físico no tratamento de dependência química. Bem, quando eu atendia em clínicas particulares, eu percebia que os pacientes, independente do tipo de droga, né, há 16 anos atrás a gente via mais paciente internado por dependência de cocaína, álcool, e mulher não procurava tratamento porque tinha um estigma. Então era mais homem e no universo de 50 homens tinha uma ou duas mulheres. Né? Adolescente não tinha, né? Então me deparava muitas vezes com doenças específicas do tipo de droga. Então naquela época tinha mais cocaína, o crack estava começando, mas eram poucos pacientes. Então o que a gente tinha de dano físico? Importante vocês gravarem, porque eu vou falar bastante sobre dano físico. Né? Então eu via nos pacientes, porque mesmo numa situação diferenciada, eu via que esses pacientes tinham alguns danos físicos diferentes. Dependência de álcool, dependência de cocaína. Né? Na dependência de álcool, eu tinha uma visão, né? Eu analisava os pacientes e percebia que eles tinham danos na parte muscular, principalmente na região do gastrocnêmio, a panturrilha, na região da cintura pélvica e também uma diminuição da massa muscular na parte do peitoral. Né? Então, eu ficava pensando, o que propor, né, para esse paciente? E mais, eu olhava, logo eu olhava para o meu paciente do lado, dependente de cocaína, e falava, nossa, esse paciente ele preservou um pouco, apesar de estar desnutrido, mas ele preservou a musculatura da região onde o paciente dependente de álcool não conseguiu preservar, né? Porém ele tinha um dano na parte mais cardiopulmonar, que muitos desses pacientes que consumiam cocaína, até hoje, né, têm um hábito ruim, uma dependência também de tabaco, né? Eles acabam fumando. Né? Então esse paciente já é desnutrido, ele faz o uso de cocaína que já debilita o corpo dele, né, e fuma. Então eu ficava pensando, puxa vida, será que eu posso propor o mesmo exercício físico para esse paciente? Eu poderia, né, e que na época era mais comum, né, trabalhar com jogos desportivos, onde você colocava todos para jogar futebol, basquete ou vôlei. Né, era o que a gente tinha na época, 16 anos atrás, eram clínicas que colocavam todos os pacientes juntos para jogar. Mas algo me intrigava demais, que são danos físicos, danos corpóreos, né, que são diferentes, em diferentes tipos de dependência. Então isso fez com que, naquela época, ainda muito de uma maneira simples, mas mais de observação, né, do que de parte científica ou de conhecimento científico, né, que me trouxe a curiosidade de querer estudar mais, de querer entender esse paciente, entender o que cada tipo de droga causa no paciente, né, e como eu posso reabilitar esse paciente. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz na época era instituir dentro das clínicas que eu passei a análise antropométrica computadorizada. Né, que vem a ser a análise antropométrica computadorizada, que até hoje nós usamos, só que com softwares mais modernos, né? São análises da segmentação do seu corpo, né? Como está o seu corpo fisicamente, massa muscular, gordura, onde tem mais gordura distribuída, né? Então naquela época isso foi assim uma chama que brotou de eu falar assim, é aí que eu quero trabalhar, eu quero reestruturar, eu quero reabilitar o dano físico do meu paciente e entender naquela época pela observação de que o corpo desse paciente dependente de cocaína é diferente desse corpo desse paciente dependente de álcool e a doença se manifesta de forma diferente. E como que eu poderia estar prescrevendo ou como poderia estar montando programas de exercício físico para que ele tivesse uma recuperação melhor. Não só de parar de usar a droga ou o álcool, mas como propor um novo modelo onde esse corpo também vai ter os seus ganhos. Então acho que foi bem por aí. Hoje eu queria vir falar isso para vocês, porque é algo que a gente recebe muitas perguntas na página do Facebook ou no meu e-mail pessoal. Pô, mas como que você começou a trabalhar com isso e por quê?
né? Então é isso, acho que eu queria responder as várias perguntas, né? Como que começou, né, a história da Movimente na parte de reabilitação? Foi olhando o dano físico causado pela droga e a tipologia da droga, ok? Se vocês quiserem conversar mais comigo, estarei aqui sempre. Abraço, obrigado.